Bem, rapaziada, obrigado aí mais uma vez, boa noite pra nós. Vou ter que mostrar pra vocês rapidamente, né, o nosso site, rapaziada, que deu uma modernizada, uma atualizada. Bem, não muda muita coisa, nosso blog continua no nosso canto superior, depois eu vou tentar mexer num ícone aqui, algumas categorias, colocou o mouse aqui na esquerda, já tem acesso a todas as outras categorias, né? Para quem não sabe, MicroArm aqui, ó, já aproveitando esse banner, tá com novos rótulos aí, os personagenzinhos para cada agente aí no nosso exército, né, contra pragas, ou até mesmo ajudando em promover crescimento, né? Fazendo aquele resumo do básico, do básico, do básico, que é isso, basicamente, a gente tá falando aí de vários insumos que vão ajudar a gente não só no desenvolvimento da planta, mas também para proteger, para quem tem curiosidade, microarme é o que a gente chama de micro-organismo de precisão, mas é isso, basicamente, uma separação de categorias de novo, biofertilizantes, o solo, as pragas, certo? E aí em si os produtos. Lembrete aqui do M1, né? Para quem tá acompanhando a gente no Insta, tá vendo bastante a gente falar dele e de alguns produtores aí que estão usando esse produto aqui, né? Para quem não sabe, ele é o único produto do nosso catálogo que tem que ativar antes, né? Você tem que fermentar ele antes ali. Então você já começa a brincar de alquimista aí, certo, rapaziada? E os kits de solo, sem novidades, tudo por aqui e muito mais, certo? Então, rapaziada, tudo seguindo, ó, Kit Bloom, acabou aqui, um bom lembrete aqui que a gente já mandou produzir mais. Eu acho que de novidade mesmo, assim, de solo, a gente vai ter só o Azomite, que não tem como fazer esse anúncio lá no nosso site, então, mas o Azomite, rapaziada, a gente conseguiu ele numa versão melhor, numa versão melhorada, ele é micronizado, então ele é mais fino, né? Ou seja, uma liberação melhor aí no nosso caso que buscamos essa liberação no solo. Também vale lembrar, né, para quem tá aqui, que alguns insumos e kits estão com desconto, né? Ó, por exemplo, o Azomite tá com desconto aqui. Já tenho que renovar alguns produtos aqui. Mas, como essa semana tem sido muito intensa, vários produtos estão entrando e saindo do catálogo. Às vezes você entra num dia, pode estar fora, 10 minutos depois você dá um atualizar, tá de novo. E hoje teve um pessoal que adiantou, chamou a gente lá no WhatsApp para pedir um produto que estava esgotado no site, mas tinha disponível. Como sempre, a gente fez o beabá. Já antes mesmo de liberar, a gente já conseguiu liberar pro site, certo? Bem, rapaziada, tem um ponto aqui interessante também pra gente conversar rapidamente, que é em relação ao combate de pragas, que foi um assunto que essa semana perdurou bastante, tá? A gente já desenvolveu, na verdade, algumas cartilhas que vão ajudar com cada praga, né? Então, meio que, praga tal, por onde eu vou, por onde eu volto. Então, a gente já deu andamento nisso, então em breve vocês vão ter esse conteúdo visualmente aí pra falar, e principalmente relacionado ao microarm que a gente comentou ali em cima, tá, rapaziada? Mas, tô vendo cada vez mais um aumento aí no índice de pragas, então, Botrytis é um conteúdo que eu vou ter que fazer alguma coisa só para ele, porque assim, a incidência de casos tem aumentado muito, tá? Diversas regiões do país, não sei se tudo vai estar coligado, não tô aqui para ficar conspirando em relação a isso, mas eu tô vendo esse aumento. Então, por favor, rapaziada, vamos se cuidar, vamos cuidar do solo, certo? Quem precisa lembrar da Ana Maria Primavera aqui, né? Então, solo saudável, planta saudável, nós ficamos saudáveis. Então, se a gente quer ter menos problema nesse produto final que a gente está fazendo, a gente tem que prestar atenção na etapa lá em cima, né? Lá no começo, certo? Henrique, FFJ da Organolab é aplicação foliar ou rola na rega também? Rola na rega também, irmão. Pode ficar à vontade, tá? Lembrando sempre que isso vai valer para todos, vou olhar até para a câmera, isso vai valer para todos os insumos líquidos, rapaziada. O insumo líquido, apesar de ele ser realmente mais fácil, ele ser um pouco ali mais leve, né? A gente ficar inserindo diversos produtos líquidos num solo já muito rico, tá? Acidifica demais o solo e vai acarretar em outros problemas. Então, às vezes o menos é mais. Só vai insistir realmente em uma dosagem líquida, né, uma dosagem de fora, se você já tiver noção ali como você roda esse solo, de experiência ali com o solo. Fechou? Boa, Rei. Fala um pouco sobre organomineral. Tava querendo levar seus insumos com Bomb Fruit. Bem, eu vou pular a parte que eu falo sobre o produto Bomb Fruit, né? Porque eu conheço, obviamente, mas eu tive pouca experiência, também não entrei muito em detalhes com os clientes em relação a isso, mas eu posso te falar o que acontece. Bem,
Muitos não gostam quando a gente diz isso, mas de qualquer forma a planta pouco se importa como que ela vai comer, seja através de uma fonte orgânica ou uma fonte inorgânica, né? Uma fonte sintética, né? Que foi preparada ali. Cada caso vai mudar a forma que você vai aplicar. Então é isso, a planta não vai se importar com aqueles nutrientes que estão lá dando para ela. Porém, a forma que você aplica vai exigir alguns métodos, tá? Então vamos lá. No orgânico, quando a gente fala de insumo orgânico, a gente fala de uma curva de liberação maior, a gente fala de ter um tempo ali para aquelas coisas se disponibilizarem. Então isso vai exigir um manejo atento em relação a isso. Então você não vai colocar um insumo, né, que vai liberar em X tempos altas dosagens, né? E de menor curto de tempo, mais ainda, você não vai colocar muito, você vai ter que refazer aplicações superiores. Só que ainda é muito menos do que numa aplicação mineral. A aplicação sintética, vamos dizer assim, que são produtos químicos, né? Que foram formulados para estarem ali daquela forma, naquele formato, né? Além de você ter que ter uma precisão no dia a dia da aplicação ali, né? Você também tem outros cuidados em relação ao exagero, né? Em relação à falta. Tá? Então vamos lá. As duas formas são diferentes, porém molecularmente. Porém, se a gente for olhar por uma ótica ali de como que a planta vai absorver e reter esses nutrientes, entendeu? Ela pouco importa. O que a gente precisa fazer é dar as melhores condições de acordo com cada estilo de cultivo, tá? Agora, juntando tudo isso, certo? Você tem um solo orgânico, você tem ali um solo preparado, você tem matéria orgânica. Então, a forma que os seus fertilizantes sintéticos, nesse caso, por exemplo, que você deu o exemplo do Bomb Fruit, eles vão agir de forma diferente do que se tivesse uma mídia 100% inerte, do que você estivesse plantando numa fibra de coco, numa turfa perlita, certo? Então, esse é o primeiro passo que você tem que pensar. Beleza, eu estou aplicando um fertilizante sintético, mas eu já tenho alguns fertilizantes orgânicos no solo. Primeiro passo, evitar exagero, certo? Evitar colocar demais, tá? Segundo passo, prestar atenção na frequência, porque quando você joga um fertilizante sintético, você joga ele em excesso para contar que uma parte vai ser lixiviada. Nesse caso, uma boa parte, desse fertilizante sintético que você está jogando vai ficar preso nos carbonos do solo, vai ficar preso ali naquela matéria orgânica ali, né, para sua planta poder acessar depois. Então isso é uma vantagem do cultivo organomineral, né? Porém, se você não souber usá-la, isso pode virar sim uma desvantagem, tá? Então, falando desses dois primeiros passos, né, primeiro e segundo passo, qual que seria a primeira vantagem agora que a gente colhe, né? Reduzir o uso do fertilizante sintético, tá? Nossa, Danilo, mas eu não quero usar porque é pro solo, né? Uma questão de sustentabilidade. Vamos lá, sustentabilidade é um ponto diferente, né? Um assunto diferente do que a gente falar de cultivo orgânico e cultivo mineral. Sustentabilidade, a gente pode ter sustentabilidade num cultivo orgânico, a gente pode ter sustentabilidade num cultivo mineral, certo? Que é a forma que você usa, a forma que você descarta, certo? Pulando um pouco essa parte da sustentabilidade, falando objetivamente sobre cultivo organomineral, essa é a primeira vantagem que você colhe. Você colhe a vantagem de não precisar aplicar tanto quanto você aplicaria numa mídia inerte, contendo ali um solo orgânico, certo? Outra vantagem é que você também vai diminuir a frequência, pelo menos não tanto quanto você faz no cultivo mineral. Então os dois estão ligados, mas basicamente essas são as principais vantagens que eu vejo, tá? Terceira vantagem é que você ainda consegue ter um pouco mais de controle sobre o que está sendo colocado na planta. Então, em vez de você colocar lá no orgânico e ter uma conversa entre planta e solo e ela decide o que ela vai comer, ou no mineral, onde você coloca e decide o que ela vai comer, o organomineral você ainda consegue, ao mesmo tempo que você tem uma liberdade para deixar o ciclo fluir, você ainda consegue controlar algumas matérias que você está colocando lá. Então, cara, cultivo organomineral é bom, sim, tá? Tem muita vantagem de você cultivar no organomineral, só que a gente tem que começar a tirar esse papo da sustentabilidade. A gente tem que começar a falar sobre eficiência. Mas a gente tem que começar a observar também essa diferença, que eu já citei em outras lives, mas entre o que é mineral e o que é sintético, né? O mineral, ele vai abrir um leque sobre o termo diferente do que é sintético. Então, quando a gente vai falar de químico, né, fertilizante químico, eu prefiro usar sintético, tá?